Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da Joyce Nassar. Desde criança, a Joyce teve contato com o que podemos chamar de mundo espiritual, mas as suas experiências costumavam ser desacreditadas. Apesar do seu lindo contato com outras dimensões, a Joyce passou por diversas circunstâncias terríveis na vida, o que a trouxe muita confusão mental e autodestruição. Ela diz que as experiências extremamente negativas que teve destruíram a sua autoimagem e a transformou em uma eterna vítima. Diagnósticos crônicos e muitas queixas físicas surgiram como resultado de tanto sofrimento. Hoje, a Joyce é um grande exemplo de que, diante do mais terrível sofrimento, toda pessoa tem o potencial de se transformar em uma pessoa melhor. Agora vamos descobrir como a experiência de quase morte da Joyce a trouxe de volta, fazendo com que ela voltasse a acreditar em si mesma. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. Eu entendo que nem todas as pessoas conseguem comentar nos vídeos, mas quando você deixa a sua figurinha, seja um coração, seja uma florzinha, você está ajudando muito o canal a continuar. Acredite, os comentários de figurinhas me ajudou a alcançar mais pessoas nos últimos dias. O nosso canal já tem mais de 50 histórias. Você já assistiu às outras? Eu tinha 23 ou 24 anos e morava em Chipre com o meu marido e a minha filha, que tinha quase 2 anos e meio na época. Mas estávamos na fase da separação. No entanto, eu viajei para Chipre com a minha filha para que ela pudesse ter o pai presente nos primeiros anos de vida. Naquele dia, meu marido e eu tivemos uma briga muito grande. Lembro exatamente como tudo começou. Eu estava sentada no sofá com a minha filha. Estávamos sentados juntos no sofá. Meu ex-marido tinha 2 garrafas de álcool nas mãos. Ele bebia porque ele não conseguia lidar com toda a situação da separação. Ele queria sair de casa e, ao abrir a porta, disse: "Eu vou para a praia agora e vamos ver o que vai acontecer comigo." Eu vi as 2 garrafas em suas mãos e de alguma forma tive um pressentimento ruim. Me levantei e disse: "Não faça isso." E então começamos a brigar um com o outro e também ficamos alterados. Naquele momento, quando a discussão ficou muito alta, a minha filha simplesmente adormeceu no sofá. Ela adormeceu. Foi o que eu percebi. Mas ainda estava totalmente envolvida na discussão. A discussão ficou ainda mais alta e mais intensa, e ele voltou para dentro de casa. Eu diria que ele foi bastante violento mentalmente, porque naquele momento o motivo pelo qual eu queria terminar com ele veio à tona. Muitas vezes era humilhante e degradante, e eu simplesmente não conseguia mais viver assim. Portanto, muitas coisas foram ditas durante essa discussão. Por mim também, é claro. E ele ficou ainda mais alterado. Falando honestamente, meio que provocamos um ao outro. Eu não era um tipo de pessoa que queria ser violenta em tais situações. Por isso, eu saí primeiro, mas ele veio atrás de mim. Naquele momento, todas aquelas energias realmente se acumularam a tal ponto que corremos pela casa. Ele correu atrás de mim, me perseguiu e queria me agarrar. Me sacudiu. Foi um momento de muita agressão. Brigamos e brigamos um com o outro por talvez 4 ou 5 horas. Cheguei a me trancar temporariamente em um quarto e ele ficou batendo na porta. A minha filha dormiu o tempo todo. Hoje considero isso um fenômeno. Nós estávamos muito alterados e ele estava muito agressivo e até me agarrou várias vezes. Toda aquela situação, todas aquelas horas, obviamente me deixaria sem energia.
Eu sentia como se eu estivesse ficando mais fraca e mais fraca. Então, eu desci correndo as escadas até a cozinha para tentar acalmar a situação, mas ele estava completamente louco. No país de onde ele vinha, e ele não era de Chipre, uma mulher não pode se separar do marido. É uma cultura diferente, e eu não estou dizendo isso de forma depreciativa ou julgadora. É apenas uma cultura diferente, e ele simplesmente era incapaz de lidar com isso. Daí veio a agressão. Então, eu estava parada na cozinha e, de repente, facas voaram na minha direção. Ele pegou algumas facas de um suporte e as jogou em minha direção. Foi o momento em que eu não aguentei mais. Eu estava lá na cozinha e de repente percebi como comecei a cair para trás. Deitei no chão e me assustei. Percebi que eu já havia chegado ao limite. Eu não aguentava mais, já que todo o casamento em si era realmente exaustivo e estressante para mim, e aquele momento foi simplesmente demais. Então, ele pulou em cima de mim e começou a me sufocar. Eu não tinha nenhuma chance. Ele sentou em cima de mim e manteve os meus braços presos com os seus joelhos pressionando contra o meu corpo. Foi assim que ele me sufocou. Enquanto ele fazia isso, eu já pensava, agora acabou. Esse é o fim. Eu não tenho mais chances. Também foi um momento em que eu vi a minha vida inteira novamente e soube que estava prestes a partir. Ele continuou empurrando cada vez mais e por isso eu engoli a minha língua. Portanto, eu não conseguia mais respirar. Eu até percebi como engoli a minha língua, ainda me lembro disso. Também me lembro do último momento que olhei para ele dentro daqueles olhos negros. Ele estava realmente delirante e não conseguia mais perceber nada. Isso foi o que eu ainda percebi. Então, havia algo como uma parede na minha frente. De repente, tudo ficou escuro. E eu me percebi. Isso sou eu. Eu sou consciência. Eu sou a alma e estava me movendo cada vez mais para a direita naquele momento. Eu saí do meu corpo e eu estava sendo puxada para a direita. Realmente parecia um puxão para o canto superior direito. Eu vi o meu corpo e também eu vi os olhos dele naquele momento. Mas não daquela posição em que eu estava deitada no chão, mas sim à direita. Eu vi ele apertando e, totalmente delirante, eu vi como ele sacudia o meu corpo enquanto o empurrava. Mas eu não sentia mais o meu corpo. Não percebia mais nada, só vi o que ele estava fazendo. Eu vi o meu rosto e depois desviei o olhar e continuei flutuando em direção ao topo do lado direito. Eu voava através de uma névoa muito densa. Eu sabia que conhecia o caminho. O caminho por onde estava prestes a ir estava claro. Continuei a subir pelo lado direito e eu senti que estava familiarizada com aquele caminho. Eu o conhecia. Eu não sentia nada como raiva, tristeza ou fúria. Pelo contrário, eu sentia todas as coisas que buscamos aqui na Terra. Sentia felicidade, harmonia, paz. Eu me sentia muito leve e suave. A névoa começou a clarear de um lado e ficar menos densa. Essa névoa começou a se abrir cada vez mais, e eu não chamaria isso de túnel, mas sim de uma névoa na direção em que estava sendo puxada. Durante essa abertura, eu vi uma luz muito, muito brilhante ao longe. Era simplesmente lindo. Era a paz pura, o amor puro. Até hoje, em retrospecto, eu acho que era simplesmente tocante, maravilhoso. Eu continuei flutuando em direção a ela e então eu vi a luz se tornando mais intensa e maior. Comecei a ver figuras ali, formas. Eu sabia que eram meus ancestrais e que estavam me esperando ali e ficavam cada vez mais visíveis à medida em que me aproximava da luz. Eu realmente via formas humanas. Eu via a luz deles. Eles me esperavam ali e eu continuava me aproximando deles.
Nada mais passava em minha mente. Eu não me lembrava que tinha uma filha, que tinha uma vida na terra e que tinha acabado de sair de uma briga. Era apenas a pura paz. Então, me aproximei muito da luz e naquele momento, quando eu queria entrar na luz para fazer a transição, ouvi a voz da minha filha, que tinha quase 2 anos e meio, dizendo: "Mamãe, por favor, não vá ainda, eu preciso de você." Eu ouvi aquela voz muito claramente. Ela não conseguia falar corretamente ainda, mas eu ouvi a voz. Naquele momento eu hesitei um pouco. Eu não conseguia entrar na luz, e foi apenas por um breve momento que eu hesitei. De repente, percebi uma força gigantesca me puxando de volta ao corpo. Eu até vi o meu corpo, e foi como se eu estivesse sendo catapultada de volta para dentro dele novamente. Eu também vi o que aconteceu assim que entrei no meu corpo. Eu até vi o meu corpo e foi como se estivesse sendo catapultada de volta para dentro dele. Eu também vi o que aconteceu assim que entrei no corpo. O meu marido estava tentando tirar a minha língua de volta da minha garganta. Aparentemente, a sua mente clareou e ele até tentou fazer uma massagem cardíaca que quebrou uma das minhas costelas. Tudo isso passou totalmente despercebido por mim. Em um dado momento, quando ele puxou a minha língua para fora da garganta e depois a segurou, foi quando eu consegui respirar novamente e foi quando eu senti o meu corpo. Foi um choque. Realmente, é muito estranho, é com certeza um choque. Voltar da paz e da leveza para a sensação de peso. Além disso, tudo o que acabara de acontecer se tornou muito claro novamente. Eu vi as facas novamente que haviam voado pouco antes. Eu vi toda a situação que aconteceu e mais uma vez eu vi de onde eu acabara de chegar. Foi muito estranho. Era como se eu estivesse entre os mundos. Era como se não estivesse lá e ao mesmo tempo estivesse totalmente lá. No momento em que eu consegui olhar para ele novamente, quando abri os olhos enquanto ele ainda segurava a minha língua, olhei para ele e ele estava chorando. Ele estava completamente abalado e repetia: "Me desculpe, desculpe, por favor, me desculpe. Eu não queria, me desculpe." Ele era uma pessoa completamente diferente novamente. Ele voltou daquele estado de loucura para o ser humano, por assim dizer. Ele percebeu o que havia feito. Eu, por outro lado, nem consegui falar no início. Hoje eu sei que a língua é um músculo. Ela precisava ser suprida de sangue novamente e, assim que isso aconteceu, eu lentamente comecei a sentir a minha língua na minha boca novamente. Ele ainda estava sentado em cima de mim, chorando amargamente. E as primeiras palavras que eu disse para ele foram: "Saia da minha vida." Então, essa foi a primeira coisa que eu disse para aquele ser humano depois de ter passado pela experiência de quase morte. Para ser honesta, eu não disse apenas saia. Eu posso ter formulado de uma forma mais dura, mas eu prefiro contar essa história assim. Saia da minha vida. Ele tinha tentado de tudo, muitas coisas, mas essas palavras ressoavam em mim. Tudo o que eu conseguia pensar era: eu quero a minha filha. Eu tenho que encontrar forças de alguma forma agora. Preciso me sentir completa novamente. Quero estar com a minha filha e me trancar em um quarto com ela. Eu estava, obviamente, extremamente apavorada com o meu ex-marido, pois claramente eu via a sua irresponsabilidade naquele momento. Tudo o que eu queria era me deitar em uma cama e segurar a minha filha. Esses eram os meus pensamentos naquele momento. O meu ex-marido tentou me ajudar a levantar, mas eu disse: "Não, não me toque, fique longe." Então, de alguma forma, recuperei a minha energia vital e consegui me levantar e basicamente andei pela cozinha como um fantasma. Subi as escadas até chegar à minha filha, que ainda estava dormindo.
Peguei a minha filha e subi as escadas para os outros quartos e me tranquei em um dos quartos. Passei a noite toda lá, junto com a minha filha. Eu estava com muito medo. Eu a tinha nos braços e estava com medo de que a minha língua voltasse a se dobrar na garganta. Eu estava em um estado absoluto de pânico e nem consegui dormir naquela noite. Meu ex-marido vinha até a porta de vez em quando e perguntava: "Está tudo bem? Por favor, deixe-me ficar com a nossa criança." Eu sempre respondia: "Não, me deixe em paz." Tudo que havia sido construído dentro de mim ao longo dos anos, de alguma forma se transformou em medo, raiva, ódio e pânico. Levei 5 dias para voltar ao normal. Comecei a sentir o meu corpo novamente até certo ponto. E eu estava lá para minha filha. Eu não queria nada dele. Ele queria me trazer café da manhã na cama com suco de laranja recém-espremido. Fazia esse tipo de coisa. Mas tudo o que eu conseguia pensar era: ele quer me envenenar. Ele já tentou uma vez, por que deixá-lo novamente? Agora eu vou morrer. Eu estava realmente paranoica, mas de certa forma eu tinha razão. Depois de 5 dias em que aos poucos fui recuperando a consciência, ele percebeu como eu estava ganhando forças, mesmo que eu mal falasse com ele. No 5º dia, eu ainda me lembro disso. Ele segurava a nossa criança nos braços e queria ir trabalhar. Ele olhou para mim, segurando a nossa pequena, e mais uma vez eu vi a escuridão nos olhos dele. Eu havia visto aquilo 5 dias antes. Ele me disse: "Quando eu voltar hoje do trabalho, vou terminar o que eu comecei." Naquele momento, eu senti tanto pânico, tanto medo dentro de mim, pois eu sabia o que aquilo significava. Apenas balancei a minha cabeça e peguei a criança. Entrei para casa e esperei até o carro partir. Esperei um pouco mais, porque ele às vezes dava voltas para ver se eu caminhava fora de casa. Então, eu comecei a correr em pânico pela casa. Peguei todas as nossas coisas, todas as nossas roupas, tudo que era meu e da minha filha, e joguei em uma mala. Por um lado, eu estava cheia de pânico e pensava: preciso partir. Mas por outro lado, eu sentia tanta raiva e ódio pelo meu marido naquela época. Peguei todas as fotos que tínhamos naquela casa e cortei todas elas. Joguei no chão. Por assim dizer, eu coloquei apenas as minhas fotos e as fotos da minha filha na mala. Tudo que eu tinha em mente era: preciso partir, preciso ir. Eu não poderia partir sozinha, pois ele havia pegado o meu telefone, um dos meus antigos na época. Ele já havia pego meu telefone, o chip e o dinheiro que eu tinha. A única coisa que fiz quando cheguei em Chipre, provavelmente por alguma providência, foi esconder os nossos passaportes. Então, eu os peguei do esconderijo e atravessei esse complexo de vilas com a minha filha, onde morávamos na época. Bati nas casas, portas e janelas. Ninguém abria. Eu gritei: "Por favor, me ajudem! Por favor, ajudem!" Mas não havia ninguém que pudesse nos ajudar. Em um momento, uma mulher abriu a porta. Era uma mulher britânica que, isso não pode ser coincidência, havia passado por uma história muito semelhante à minha. Até hoje, não sei se ela teve uma experiência de quase morte, mas ela estava familiarizada com o assédio do marido abusivo e até mesmo fugiu de um casamento. Portanto, ela pôde me entender completamente. Ela me olhou e soube imediatamente que era uma questão de vida e morte. Ela e seu novo marido me ajudaram a tirar todas as coisas da casa e as guardaram na casa dela. Ela cobriu tudo para que ninguém pudesse olhar para dentro da casa de fora e ver as nossas malas. Então eu tive que fugir com a minha filha. E nós conseguimos, mesmo sendo perseguidos por ele. Como eu disse, por um lado ele era uma pessoa maravilhosa, mas por outro havia uma irresponsabilidade que o impedia de sentir e de enxergar. No início perguntei na cidade onde morávamos o que eu poderia fazer para me proteger.
Eu queria ter certeza que estaríamos seguras e que nenhuma informação sobre nós seria revelada. Eu tive que garantir que o jardim de infância também fosse informada sobre o que aconteceu. Fui perseguida várias vezes por várias pessoas compatriotas dele. Então, ele sabia onde morávamos, mas ele mesmo nos deixou em paz. Ele nos observava o tempo todo. Às vezes, conversávamos por telefone. Eu ainda tinha um número. Como eu estava em contato com a irmã dele, acabávamos nos falando também. Eu estava simplesmente traumatizada. Tudo que eu queria era gritar com ele, e ele falava algo de vez em quando. Em certo momento, eu disse a ele: escuta, eu não quero te ver nunca mais. Eu não quero mais ouvir falar de você. O divórcio está em andamento. Eu não quero mais ter contato com você. Deixe eu e a nossa filha em paz. Chega. Foi assim que aconteceu. Acho que por 2 ou 3 anos. Na verdade, ele nos deixou em paz. No entanto, a minha filha tem um vínculo muito, muito forte com ele. Em determinado momento, ela começou a chorar e eu perguntei por quê. Ela respondeu que sentia falta do pai. Isso foi muito crucial para mim. Quando ela disse isso, porque eu mesma fui criada por uma mãe solteira que sempre falava mal do meu pai. Eu sei o que acontece com alguém quando uma parte é sempre desmoralizada. Então, era importante para mim ouvir aquilo, e eu entrei em contato com o pai dela novamente. Portanto, entramos em contato novamente por causa da nossa filha. Ele tem um relacionamento maravilhoso com ela, também hoje. Ele a trata muito bem. Em certo momento, eu percebi que quanto mais eu alimentava o ódio por ele, e a raiva por ele, mais o calor se acumulava dentro de mim e pior eu me sentia. Por isso, eu decidi perdoá-lo. Em outros níveis também. Realizei rituais xamânicos que recebi dos espíritos, por assim dizer, e fiz rituais de perdão. O incrível foi que ele me ligou cerca de 6 meses depois de ter feito aqueles rituais. Ele ligou e chorou terrivelmente pedindo desculpas por tudo o que ele havia feito comigo. Também por aquele momento em que eu me afastei da vida. Uma vez eu perguntei a ele: por que você fez isso comigo? Eu sou a mãe da sua filha, por que você fez isso? E ele explicou que em sua mente era assim: se ele não pudesse me ter, ninguém mais teria. Aquilo foi um gatilho para ele, basicamente. Eu perdoei tudo e ele se desculpou por tudo, realmente por tudo. Então eu perguntei a ele se ele tinha procurado um médico ou algo assim, porque eu pensei, talvez ele tenha recebido um diagnóstico de que está prestes a morrer e agora quer acertar as coisas. Mas não. 6 meses após eu ter feito esses rituais de perdão, ele me ligou e pediu desculpa por tudo. A experiência de quase morte teve um impacto muito grande em mim em muitos níveis. No início eu estava obviamente traumatizada. Eu não conseguia entender nada do que havia acontecido. A minha vida estava cada vez pior. A minha vida já era horrível antes da experiência de quase morte. Mas quando eu tinha 28, 29 anos, houve um momento em que pensei: chega, eu quero viver. Como eu disse, eu ainda estava totalmente presa a todo aquele trauma, mas algo dentro de mim disse: eu quero viver. A memória da experiência de quase morte sempre esteve muito presente. Uma vez que aquela voz do eu quero viver surgiu dentro de mim, todas as minhas memórias começaram a vir à tona. Especificamente memórias da minha infância, de quando eu era uma criança pequena até os 12 ou 14 anos. Naquela época, eu sempre estive muito conectada com o mundo espiritual. Eu até fazia projeções astrais, como são chamadas hoje em dia, quando eu era criança. Eu sempre tive essas experiências fora do corpo. Consigo me lembrar com muita clareza de como voava em diferentes mundos. Eu tinha os meus guias e era capaz de sentir aqueles mundos. Eu sempre me sentia sendo puxada. Eu era puxada em direção a algo. Eu tive essas experiências quando criança,
mas era meio que um jogo para mim. E quando essa voz surgiu dentro de mim me dizendo: eu quero viver, chega, eu me lembrei disso. Eu também me lembrei de que as pessoas ao meu redor sempre diziam: sim, tudo isso é um mundo de fantasia, você está louca. Quem sabe você sonhou novamente. Para mim era realidade, porém era bastante difícil para mim, como criança, como adolescente, conviver com todas aquelas experiências e conhecimentos e ter experiências extraterrenas. Quando criança, eu já trabalhava muito com os meus espíritos nesse nível espiritual e gerava cura e coisas assim. Não quero entrar nisso. Mas quanto mais as pessoas me diziam: isso é um mundo de fantasia em que você está vivendo, mais eu pensava: ok, chega. Não quero mais ter dons nem habilidades. Eu estou cansada. E assim fechei o meu verdadeiro eu para os outros mundos que também existiam, em todas as outras dimensões. Depois da experiência de quase morte, estas memórias vieram com muita força e eu simplesmente sabia que elas eram reais. Porque eu também experimentei isso quando deixei o meu corpo naquela situação extrema com o meu marido. Eu tinha visto o meu corpo, eu tinha voado através da névoa, eu tinha visto a luz e tinha visto as formas. Eu não estava em um mundo de fantasia e as pessoas podiam falar o que quisessem. Eu não me importava mais porque eu sabia que tinha visto. Eu sabia que eu tinha vivido aquilo e que não era uma imaginação. Não importa quem diga qualquer coisa, eu sei o que eu vivi e o que eu vi. Isso me ajudou imensamente no meu caminho espiritual posterior e também no xamanismo. Isso tornou muito mais fácil para mim me envolver com todas as jornadas internas ao longo do meu treinamento xamânico, porque estava claro para mim, era realidade. Eu sou muito grata por isso hoje. Se por um lado essa experiência se tornou um dos maiores traumas que eu já tive, por outro se transformou nessa possibilidade gigantesca de escapar de tudo isso e finalmente me encontrar completamente e reativar a minha consciência conscientemente novamente. É importante para mim que as pessoas entendam o seguinte: não importa onde estivermos, em que ponto da vida estamos ou o que aconteceu. Não se trata de avaliar a situação e dizer: sim, isso foi bom, ou isso foi ruim. Mas é sobre realmente fazer o melhor de tudo e nunca mais desistir e sempre acreditar em nós mesmos. Já mencionei que a minha vida foi bastante brutal, de certa forma, antes da minha experiência de quase morte. Eu sofri abuso sexual quando eu era criança. Sofri abuso mental. Eu sempre fui uma pessoa excluída e sofria bullying na minha infância. A minha mãe, em casa, tinha os seus próprios problemas para lidar. E provavelmente ela ainda os tem até hoje. Eu sempre estava em busca, queria ser vista, reconhecida. Eu queria ser apreciada, porque eu mal me sentia eu mesma. Talvez isso tivesse a ver com o fato de que eu estava constantemente viajando para outros mundos de qualquer forma. Então, eu não sentia o meu corpo de jeito nenhum. Mas eu sempre estava em busca. Eu só me sentia confortável quando eu estava nesses outros mundos. Às vezes eu recebia reconhecimento quando eu ajudava as outras pessoas a se curarem. Eu sei como se deve dizer curar, mas eu as ajudava com suas dores. Resolvíamos sintomas físicos. Eu já fazia tudo isso quando eu era criança. Isso era apenas brincadeiras para mim. Também limpava apartamentos e escritórios de energias negativas. Tudo isso era muito normal para mim, e eu recebia reconhecimento e apreciação por um breve momento. Além disso, eu sempre sentia que eu estava sendo empurrada para trás e simplesmente não era vista. Isso me incomodava bastante. O abuso sexual que aconteceu também foi algo que me fez sentir totalmente abandonada. Eu tinha consciência de que aquilo não estava certo, pois eu fui educada desde muito cedo.
Mas, como eu disse, a minha mãe estava onde ela estava e isso não deve ser justificativa ou uma desculpa. Ela percebeu uma vez, porém, ela entrou no quarto das crianças e o viu sentado na cama. Eu estava nua e ela viu que ele me tocou. Ela perguntou: "O que você está fazendo?" E ele respondeu: "Massagem." E ela disse: "Ok, vou continuar fazendo o jantar." Ela não pôde fazer nada a respeito. Hoje em dia eu não estou mais com raiva da minha mãe, não a odeio. Ela simplesmente estava onde estava. Tudo isso era confuso. Ela viu. Estava tudo bem agora ou não? Por isso, eu simplesmente suprimi. Eu suprimi e comecei a usar drogas aos 13 anos. Entrei em círculos onde era apreciada e reconhecida. Quanto mais extrema eu era, mais legal eu me tornava. Foi assim que eu consegui construir uma autoestima de reconhecimento, embora agora eu possa dizer que a minha autoestima foi construída em cima de ilusões. Recebi uma apreciação ilusória de fora e, por isso, mergulhei mais e mais nesses círculos. Eu também estava em outros círculos, não era apenas drogas, violência e crime, porque esses simplesmente andavam juntos. Eu estava em círculos onde as pessoas tinham muito dinheiro e levavam uma vida muito bonita na superfície. Eu sempre conseguia me adaptar, mas sempre percebia: não, nada disso sou eu. Eu sempre fui meio impulsionada de alguma forma. Portanto, assim que eu me despedi completamente de todos os meus dons e habilidades e mergulhei mais e mais na espiral decadente da violência e do crime, que, é claro, incluía estrupos, espancamentos e outras brutalidades. Então, tentei cometer suicídio várias vezes ao longo do caminho, mas não deu certo. Além disso, também passei por reabilitação, porque eu estava viciada em drogas. Outro incidente que aconteceu durante o verão, antes de conhecer o meu ex-marido. Eu estava num bar e não era um bar ruim. Alguém colocou 4 gotas sedativas na minha bebida e eu ainda não sei o que aconteceu 4 dias após na minha vida. Eu só me lembro de pequenos momentos, os momentos em que as gotas sedativas perdiam efeito em mim. Foi quando eu consegui ver novamente. Eu vi homens, eu vi uma câmera, e eu estava deitada na cama e até hoje eu não sei o que aconteceu comigo lá. Tudo que eu sei é que depois daqueles 4 dias eu andava completamente perturbada e finalmente encontrei uma das minhas amigas. No início eu não sabia onde ela morava. Eu tinha que descobrir como lidar com tudo aquilo e ela disse que estava prestes a fazer um boletim de desaparecimento. Eu estive ausente por 4 dias. Para mim, nesse meio tempo parecia, bem, ok, deixa pra lá. De qualquer forma, ninguém vai acreditar em mim. Esse era o sentimento que eu tinha constantemente. Eu sempre engolia para reprimir e reprimia. Mas depois daqueles 4 dias pensei, ok, eu vou usar tantas drogas e beber tanto álcool que eu vou desmaiar. E eu tinha 18 anos e meio naquela época. Em dezembro, pouco antes de completar 19 anos, conheci o meu marido. Eu estava completamente drogada e basicamente não percebia mais nada. Mas ele estava lá e era meio que o meu salvador. Ele me oferecia calor, ele me oferecia segurança e eu era capaz de simplesmente me render a ele. Ele era basicamente o meu príncipe e nos tornamos um casal bem rápido. No começo, ele aprendeu muito sobre mim e depois usou isso para me manipular. Conscientemente ou subconscientemente, não importa. No final das contas, ele me manipulou e eu me dediquei a ele. E assim foi que acabei neste casamento. Para mim era amor. Em retrospecto, no entanto, era meio que um relacionamento de dono de animal de estimação. Eu sempre tentei conseguir amor. Eu fazia o que deveria fazer, o que uma mulher deveria fazer. E basicamente caí numa espiral de decadência.
Houveram outros incidentes que eu não gosto de me lembrar. Por outro lado, tudo que já aconteceu comigo me tornou a pessoa que eu sou hoje. Por isso, eu consigo ajudar tantas pessoas. É importante valorizar isso. Esses 4 ou 5 anos após a experiência de quase morte foram muito brutais novamente. Em nível sexual, em nível mental, novamente muita violência e a espiral decadente em relação às drogas. Eu estava viciada em cocaína novamente. Eu já tinha superado esse vício e eu tive 3 desintoxicações em toda a minha vida que já havia feito 2 vezes até então. Mas aí eu comecei tudo de novo porque simplesmente eu não sabia como compensar tudo. Devido a todas as circunstâncias negativas e ao fato do meu corpo ter sido usado novamente e de que novamente não era vista como um ser humano, apenas como um objeto, era assim que eu me sentia. Surpreendentemente, minha filha nunca percebeu que eu era viciada em drogas. Quando conversávamos sobre isso, e ainda conversamos até hoje, ela sempre diz: "Mamãe, eu sou grata porque sempre vejo que os outros pais usam drogas. É realmente óbvio. Você, por outro lado, de alguma forma conseguiu fazer de uma maneira que eu não percebia. Sim, eu sempre quis te dar a sensação de ser amada. Isso sempre estava na minha mente, apesar de toda a intoxicação. Aquele momento em que eu gritei, 'Chega, já deu?' foi o momento em que eu percebi que eu não conseguia mais controlar. Quando eu percebi que as drogas estavam me dominando. Todos os traumas que já passaram no meu corpo, todas as lembranças e o carrossel de pensamentos. Eu não conseguia mais desligar e eu não conseguia dormir. Eu estava inquieta, eu estava em um estado delirante. Eu já tinha várias manias, uma espécie de perfeccionismo exterior. Para mim, tudo tinha que ser organizado e montado por tamanho. Eu realmente tinha algumas manias e repetições extremas que eu tinha que fazer e comemorar. Eu não suportava ouvir pessoas mastigarem, e assim por diante. Eu tinha muitos sintomas porque eu estava totalmente super estimulada. Portanto, aquele momento em que eu gritei para mim mesma, 'Chega, eu quero viver', foi quando eu percebi que se eu continuasse assim, perderia a minha filha e perderia tudo que eu possuía na minha vida. Que eu perderia o meu corpo se eu não mudasse algo naquele momento. Eu estava em um ambiente na época em que a violência sexual e a violência geral contra as mulheres era normal aqui na Alemanha. Entre 2003 e 2004 a 2007 e 2008, as coisas estavam acontecendo aqui na Alemanha e eu pensei, nossa, existe tanta ilusão acontecendo. Tanta coisa é mantida arrumada somente na superfície? E no final das contas, eu acordei para mim mesma e em muitos níveis diferentes. A experiência de quase morte foi algo que me provou. Eu não sou louca. Na verdade, aquilo foi uma âncora para mim. Não precisamos entrar em todos os detalhes da minha biografia, mas basicamente eu vivi crises e momentos difíceis muito tempo. As palavras-chave para mim são transtorno de estresse pós-traumático, esgotamento, ansiedade, doenças crônicas. E quando eu disse, 'Chega, já deu, eu quero viver', comecei mais uma vez a fazer uma desintoxicação e depois segui em direção ao desenvolvimento pessoal. Percebi que quanto mais eu lidava comigo mesma, mais interessante a vida se tornava. Para algumas coisas, eu recebia respostas de dentro e então pensava, ok. Na verdade, não é como costumava me dizer o tempo todo. Isso também pode ser visto de uma outra forma e então vai ficar mais fácil. Ao lembrar do que eu fazia quando eu era criança, através da minha experiência de quase morte, eu também me lembrei de que, quando criança, sempre gostei de nativos americanos e xamãs. Eu até tinha minha própria tenda no quarto com as minhas crianças, meio que a minha própria cabana. E eu percebi, isso foi algo que sempre abriu o meu coração. Quando eu tinha 30 anos, recebi mais diagnósticos médicos.
e o diagnóstico principal era de trauma crônico. Durante todos esses anos passei por múltiplas terapias mal sucedidas, pelo menos 18 ou 19 até aquele ponto. Psicologicamente era bastante habilidosa, eu diria. Eu tinha consciência de muitas coisas relacionadas à psicologia, mas isso não me ajudava pessoalmente. Então eu disse a mim mesma: olha, Joyce, todos esses remédios e tudo mais que fiz até agora não me fizeram bem. Me levam até certo ponto e depois eu desmorono repentinamente. Eu não queria mais. Eu não era assim e eu queria viver. Eu disse a mim mesma: deve haver outro caminho. Então, eu comecei a procurar xamãs que pudessem me curar dos traumas, e eu encontrei algo. Participei de uma cura xamânica de traumas. Sei lá. Depois de ficar deitada por 3 horas, eu senti como se eu estivesse respirando pela primeira vez. Como se eu estivesse vendo o sol pela primeira vez. Como se eu estivesse me sentindo pela primeira vez. Aquele momento foi como um grande gatilho, mais uma vez, para a minha origem, para o que eu realmente sou. Então, eu continuei nesse caminho cada vez mais. Fiz treinamentos xamânicos, fui mais e mais fundo e vivi naquele nível da alma muito, muito intensamente. Também pode se tornar uma pequena armadilha apenas viver no nível da alma. Sempre vivi segundo o termo voar alto. E tudo é luz, amor, por assim dizer. Sim, tudo é luz e amor. Mas ainda assim, temos permissão para viver e estar aqui como seres humanos em nossos corpos na Terra. E o que vemos aqui deve ser percebido e reconhecido. Eu simplesmente tive que passar por tudo isso antes, para, no final das contas, o meu caminho espiritual ficar muito mais fácil para mim, graças à experiência de quase morte. Ela mostrou a realidade para mim. O caminho xamânico não me ajudou a tal ponto que eu pudesse dizer: estou completamente curada. Eu não tenho mais sintomas físicos e também não tenho mais aquele carrossel de pensamentos. Ele finalmente se acalmou. Mas eu ainda tinha uma atração compulsiva pelo passado, pelas minhas experiências, pela violência e assim por diante. Eu não queria mais aquilo. Então eu pensei: ok, como eu posso realmente mudar isso? Eu quero ser livre. Eu realmente me observei durante um tempo, sem julgar, sem analisar. Eu simplesmente me observei. E por si só, isso foi super exaustivo. Mas eu consegui. Finalmente, levantei um dia e senti a vida pura dentro de mim. Eu estava cheia de vida, cheia de alegria. Eu queria dançar. Eu estava em um momento em que eu queria comemorar. Foi um momento em que eu pensei: sim, consegui. Eu consegui. Aqui estou eu. Eu sou eu. Tudo se uniu novamente. O que eu havia percebido durante a minha experiência de quase morte, quando eu segui naquela direção em que eu sentia o amor, a leveza, a paz, a felicidade e a alegria. Tudo o que buscamos, eu senti naquele dia, naquele momento em que eu percebi que eu consegui. Eu consegui. Portanto, ficou cada vez mais fácil para mim aceitar o ambiente, o mundo exterior, o meu passado, a reação das outras pessoas, porque finalmente eu aceitei completamente e finalmente eu pude me sentir. Graças às minhas experiências, eu posso encontrar as pessoas na situação que elas estão, cada uma delas, pois eu vivi tantas coisas incríveis, eu tive diagnósticos e curei a mim mesma. Encontrei a minha energia vital novamente e sei que essa energia vital está dentro de cada um de nós. É assim que eu trabalho com as pessoas hoje. Eu as faço sentir que elas são muito mais do que veem no espelho, ou do que lhes disseram, ou o que elas disseram para elas mesmas.
Ninguém precisa se limitar, porque somos seres maravilhosos e únicos. Eu encontrei com uma mulher que não tinha mais contato com a filha. Elas estavam muito tristes e a situação era ruim. Eu estava no contato com a filha, é claro. Essa mulher, de alguma forma, nunca avançava, sempre dizia que tinha um bloqueio. Mas ela não estava conectada com o seu eu superior, e isso a estressava muito. Ela não tinha mais relacionamento com a filha e essa separação doía. Então eu comecei a trabalhar com ela para que ela se sentisse novamente, se reconhecesse, se visse. Não era mais sobre o que aconteceu ou o que alguém disse uma vez. Não é assim que trabalho. Isso é algo que aprendi na minha experiência em terapia. Em vez disso, nos movemos do agora para o próximo agora. Quanto mais fazíamos isso, mais eu conversava com ela e a ajudava, mais ela crescia por dentro e ficava mais forte. Ela ficava mais estável, mais alegre e mais feliz. De repente, ela começou a fazer as coisas que sempre havia sonhado e continuou a se desenvolver. Ela realmente estava indo tão bem em seu caminho e, de repente, algo aconteceu. Eu sempre digo que tem algo a ver com o nosso campo energético. Se mudarmos o nosso campo energético, também emitiremos outras frequências. E assim foi. De repente, a sua filha voltou a se conectar com ela e agora a sua filha está com ela com mais frequência. Elas estão no processo de reconstruir um relacionamento harmonioso. Isso me toca porque me mostra exatamente o que eu mesma vivenciei. No momento em que eu comecei a trabalhar realmente em mim mesma, o relacionamento com a minha filha mudou e até a minha filha mudou para melhor. É simplesmente maravilhoso ter essas experiências espelhadas por essa mulher. Eu sou muito, muito grata por cada caminho que posso acompanhar. Tenho visto coisas maravilhosas quando as pessoas começam a permitir algo. Levantam-se e assumem a responsabilidade por si mesmas. Saem da culpa para a responsabilidade e passam a se cuidar cada vez mais. Seja uma experiência única, 2 vezes ou duradoura. As vidas das pessoas estão sendo transformadas porque elas percebem a si mesmas de maneira totalmente diferente. Isso realmente me toca todas as vezes. Nós temos a permissão de sair da avaliação, do julgamento, da condenação e de todo esse apontar de dedos geral, e temos permissão de assumir a autorresponsabilidade que está fora da culpa. A culpa é algo imposto. Eu a coloco em mim mesma, ou alguém coloca em mim e eu aceito. Podemos sair da culpa, porque sempre se trata de um desenvolvimento, e só podemos nos desenvolver se não houver alguém constantemente apontando o dedo para nos dizer você, você, você. Além disso, só podemos nos desenvolver quando pararmos de nos avaliar o tempo todo. Podemos nos enxergar e dizer, ok, este foi o caminho que eu percorri. Pode ter sido um pouco difícil. No entanto, eu percorri e sei que estou tirando o melhor deste caminho, o máximo que eu posso. Infelizmente, vivemos em uma sociedade onde as pessoas só olham para os outros e onde tudo se resume, o que um fez e o que o outro fez. Em vez de simplesmente dizer, oi, tudo se trata de crescimento, autodesenvolvimento e progresso. Essa é a única maneira de uma sociedade real e verdadeira crescer. Eu estou comigo mesma e me sinto. Então eu sou capaz de sentir e perceber o outro. Se percebo a mim mesma, me reconheço. Então eu posso reconhecer e perceber o meu interlocutor. Se isso continuar com um efeito dominó positivo, podemos fazer algo maravilhoso para nós, para uma sociedade verdadeira, real e honesta. E, é claro, para o mundo inteiro. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo.
Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.